Olá, bem-vindos ao vídeo 2 da aula 2 na unidade 3. Eu sou o Rodrigo. A gente vai agora discutir a storyline, tá certo ou não? A definição dessa linha da história que eu vou construir junto com os meus alunos no momento que eu estiver produzindo meu vídeo. Né? Bem, a storyline, de uma forma geral, ela é um resumo, ela é uma sinopse da história. Né? O que ela vai determinar? Ela vai determinar em poucas linhas, em algumas linhas, qual que é o núcleo central da minha ação dramática. Eu considero uma ação dramática, mesmo que ela seja uma ação, mesmo que eu esteja gravando um documentário, tá? Todo documentário ele tem um plot, ele tem uma narrativa, ele tem um enredo, né? Ele conta uma história, né? E é nesse momento que eu vou determinar esse plot, essa narrativa. A diferença é que quando eu estou gravando ficção, eu estou inventando uma história, eu tenho mais controle sobre como isso acontece. Quando eu estou gravando uma coisa que é de caráter mais documental, registrando o que está acontecendo no mundo, eu tenho controle um pouco menor. Alguma coisa inesperada pode acontecer e minha linha da história pode se modificar. Né? É nesse momento que eu vou definir meus protagonistas, ou seja, quem são, ou quem são as pessoas ou os objetos que são centrais na minha história. Por que eu falo pessoas ou objetos? Porque meu protagonista pode ser uma pessoa, mas também pode ser uma coisa, né? Por exemplo, há documentários sobre viadutos, há documentários sobre rios, há documentários sobre espécies animais, né? E essas espécies, esses viadutos, essas cidades são os meus protagonistas, né? E é nesse momento que eu determino quais são os meus objetivos, quais são os problemas que serão resolvidos na minha história. Por quê? Se eu escrevo uma obra de ficção, por exemplo, eu tenho sempre um percurso narrativo, né? Necessariamente o meu protagonista ele vai terminar a história de uma forma diferente como ele começou. E se eu estou escrevendo um documentário, eu estou normalmente escrevendo um texto argumentativo. Estou querendo fazer uma espécie de reflexão sobre um determinado tema e isso tem um momento onde isso vai acabar, um lugar onde eu quero chegar. Né? O ideal, não é isso não, é que essa storyline ela tenha ali um parágrafo, no máximo 2 parágrafos, não é isso não? No slide de vocês tem um exemplo tirado de um filme, não é isso não? Que é o Extremity, ali tem. Quando terroristas nigerianos sequestram sua filha, paraplégica, uma pobre expatriada americana, sem ninguém para recorrer, se disfarça de extremista para se filtrar no grupo e encontrar sua filha. Ou seja, eu resumi o filme, ele está ponto, não é isso ou não? A partir dali, eu vou desenvolver todas as minhas outras fases de pré-produção. É interessante, eu posso fazer um exercício onde diversos alunos escrevem diferentes storylines, comparar essas diferentes storylines e tentar chegar numa produção comum, colaborativa ali em sala de aula na minha situação de ensino-aprendizagem. Tá certo? É interessante a gente observar que todo vídeo ele tem que ter uma storyline. Se eu não tiver esse primeiro arcabouço, vai ficar mais difícil para mim criar as unidades maiores, como o argumento, por exemplo. Né? Bem, agora a gente tem que definir o gênero do nosso vídeo. Né? Eu sei que essa relação de gêneros em vídeo é uma discussão bastante grande, há muitas nuances e há muitas formas diferentes de encarar esse fenômeno, mas aqui a gente vai, apesar dos possíveis problemas e críticas, a gente vai aceitar a clássica definição entre produções e gêneros de não ficção e gêneros de ficção. Né? Por exemplo, gênero de não ficção, me pergunto, será um documentário? Um documentário é considerado um gênero de não ficção? Né, nessa classificação clássica, porque eu não estou trabalhando com atores, eu não estou trabalhando com pessoas que fingem ser algo. Né? Eu estou olhando no mundo e colhendo, como se diz, elementos reais do mundo para construir esse meu vídeo. Né? Será uma reportagem? Né? Por exemplo, uma reportagem é um tipo de produção videográfica de não ficção. E a reportagem, por exemplo, tem vários subtipos. Né? Eu posso ter uma grande reportagem, que é aquela reportagem que a gente normalmente vê nos programas de reportagem que acontecem aos finais de semana, onde você tem grandes vídeos de 20, 30 minutos contando a história de uma cidade ou contando uma história de um povo, ou a gente tem aquela pequena reportagem de 1 ou 2 minutos, igual eu vejo no telejornal, por exemplo, que ela é rápida, ela é apenas uma pequena pílula,
né? Ela vai ser um vídeo institucional, por exemplo. Um vídeo institucional é um vídeo que conta a história de uma empresa. As empresas produzem vídeos institucionais para contarem suas histórias, para mostrarem sua imagem, né? Ou ela vai ser um vídeo educativo, por exemplo, um vídeo que quer ensinar algo para alguém, né? Também de vídeos educativos podem ser vídeos de não ficção, uma vez que eu posso coletar questões e problemas do mundo e trazer esses problemas para reflexão. Ficção, por exemplo, eu posso ter uma ficção de caráter mais documental, não posso? Numa ficção na qual eu pego uma história que existe no mundo, dramatizo essa história, né? E ao dramatizar essa história, eu estou fazendo um filme que tem esse teor documental. Apesar de, no processo de ficcionalizar esse filme, eu tomo uma licença, faço certas adaptações, faço certas modificações da história original, vivida no mundo, para poder facilitar meu processo de produção ou, de uma certa forma, corroborar os argumentos que eu quero ali colocar. Né? Bem, eu posso também ter uma outra classificação, posso ter um drama, posso ter uma aventura, posso ter uma comédia. Né? É interessante a gente parar para pensar que essa definição ela vai determinar um pouco o roteiro que eu vou fazer e uma série de outras questões. No slide, se vocês observarem, tem um box amarelo na parte de baixo, onde a gente tem umas definições um pouco mais formalizadas a respeito do que é grande reportagem e do que é documentário, só para a gente poder ter isso um pouco mais claro. Então, a gente pode observar aqui no lado direito do slide, tem um link para vocês de um filme chamado Última Parada 174, né? Bem, a última Parada 174 é um filme que é inspirado num fato da vida real. No começo dos anos 2000, no Rio de Janeiro, mais especificamente no Jardim Botânico, um menino de 21 anos sequestrou um ônibus com uma série de reféns e isso acabou de uma forma extremamente trágica, com a morte de reféns, com a morte do menino. Isso gerou uma operação policial enorme que foi fartamente coberta pela mídia na época. Esse fato, ele gerou uma série de produções. Ele gerou um documentário, que é do mesmo diretor de Tropa de Elite, do Padilha, chamado Ônibus 174. Ele gerou um filme, que é esse, que tem um link para vocês, Última Parada 174. Ele gerou uma série de reportagens, como vocês também podem ver o link na parte inferior direita do slide de vocês. Então, acaba sendo um exercício bastante interessante a gente assistir o filme, assistir o documentário, ler as reportagens, para a gente conseguir perceber qual a diferença de abordagem e como fazer um documentário versus fazer um filme de ficção versus fazer uma reportagem escrita transforma e modifica a forma como eu abordo esse conteúdo. Né? Acaba sendo um exercício bastante salutar a gente poder fazer isso. Ainda com relação à definição do gênero, a gente tem que pensar que cada gênero possui pesquisas específicas, né? Porque você vai ter diferentes modelos de roteiro, né? Que nem, por exemplo, o roteiro de um documentário, ele é um roteiro muito mais solto, né? Eu não consigo determinar direito o que as pessoas vão falar e o que vai acontecer na minha locação. Já o roteiro de uma obra de ficção, por exemplo, de uma comédia é um bom exemplo. A comédia traz roteiros muito mais amarrados, né, porque a piada tem que ser algo planejado. Se a piada não for planejada, ela pode ficar sem graça. E a comédia efetivamente não acontece. Ou seja, numa comédia, muitas vezes, o roteiro determina até a fala das pessoas, os gestos das pessoas, a expressão e o tom de voz que a pessoa precisa ter em um determinado momento. Né? Ou seja, é importante a gente pensar também que essa pesquisa ela tem que se basear não só em materiais escritos, lidos, mas também em outros materiais videográficos para eu poder estabelecer uma espécie de intertextualidade. Ou seja, se eu estiver gravando uma comédia, eu posso pedir para os meus alunos se inspirarem em outros vídeos de comédia e fazer uma relação de intertextualidade entre um e outro, tentando fazer dessa passagem do vídeo que eu assisto para o vídeo que eu produzo, um momento onde eles podem produzir diferentes textos escritos e se expressar oralmente de diferentes formas. Então, é interessante também a gente pensar que eu não preciso trabalhar só com pesquisas de textos escritos, eu posso trabalhar também com pesquisas em outros textos, videográficos e áudio, para que meus alunos possam estabelecer algum tipo de intertextualidade entre diferentes textos da mesma natureza. Inclusive, o momento da passagem entre esse primeiro vídeo que meus alunos assistem e se inspiram e o vídeo que eles querem produzir pode ser uma ótima oportunidade para a gente trabalhar aquelas produções que a gente viu há alguns slides. Muito obrigado, esse é o final do vídeo 2, da aula 2, da unidade 3, nos vemos em breve.